gosto sempre de lembrar que quando Paulo, o apóstolo, escrevia para as igrejas, ele começava dizendo: graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mas quando ele escrevia para pastores, ele começava dizendo: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Para os filipenses, para os coríntios, para os romanos, para os efésios, para os gálatas, ele escreve graça e paz. Para Timóteo, para Tito, para Filemon, ele escreve graça, misericórdia e paz. Então dá uma olhada no pastor que está do seu lado, na pastora que está do seu lado, e diz para ele assim: graça, misericórdia e paz. Em nenhum lugar da minha vida e da minha frequência, a minha timidez se manifesta tão gravemente como no púlpito. Eu preciso lidar com ela todo dia, cada instante, mas o púlpito é o meu grande desafio. E no dia que eu conversei com meu pai sobre isso, e falei com ele que pregar ainda me dá medo, pregar ainda me seca a boca, pregar ainda me assusta, ele me disse: no dia que isso parar de acontecer, comece a se preocupar. Porque o púlpito não é o lugar para você se acostumar. É o lugar para você estar apenas quando é extremamente necessário e com muita responsabilidade. E pregar para pastores aumenta o grau de responsabilidade consideravelmente. Estamos numa conferência de pastores e líderes. E para pesar um pouco mais, alguns dos ministrantes estão sentados aí na primeira fila, que é para dizer assim: é nós, mas... Então, isso é bastante sério, bastante pesado, mas eu estou muito agradecido a Deus. Ontem, eu me perguntei, ano passado, nessa conferência, eu tive o privilégio de ministrar na primeira noite. E ontem eu me perguntei: o que é mais pesado, falar na primeira noite, na abertura ou no fechamento? E a resposta que me veio foi: o que pesa mais, uma tonelada de ferro ou uma tonelada de algodão? É uma tonelada do mesmo jeito. Então, que Deus nos ajude. Pastor Josué, obrigado. Deus abençoe sua vida. Pastor Josué me ajuda, me abençoa com o seu ministério desde muitos anos, em alguns processos que a vida me fez transitar e algumas curvas que eu precisei fazer, e ele sempre foi um confidente com quem me assentei. Já saí de Feira de Santana para Bragança algumas vezes apenas para sentar e dizer: ouve e diz alguma coisa. E teve umas 2 vezes que ele simplesmente não disse nada, só disse assim: eu vou orar por você. E Deus nos deu graça, vitória, e aqui estamos avançando, melhorando e glorificando o nome de Jesus. Pastor Estevão, uma alegria imensa sentar para ouvi-lo. Já algumas vezes o fiz e com muito prazer. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, sua esposa. Pastora Rose, Deus abençoe abundantemente, juntamente com o pastor Josué. Deus sirva ao Senhor em Feira de Santana, pastoreando uma igreja que melhora a cada dia, e estamos felizes com o que Deus tem feito com a gente. Temos alguns projetos missionários e sociais. O pastor Josué falou agora, essa semana nós estamos implantando o projeto Casa de Pão. Nós estamos montando armários numa sala da igreja, e esses armários serão abastecidos com comida, o básico para uma casa. E a pessoa que em casa tem o sal, mas não tem o açúcar, pega 1 quilo de sal, traz, deixa lá no armário, leva 1 quilo de açúcar. Se ele não tiver nada, ele vem com a cesta e leva o que ele precisar para abastecer a casa,
porque a Bíblia diz que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Então é o conceito de você tirar do seu armário para abastecer o armário de alguém. E esse projeto vai ser implantado ainda agora esse mês, para o aniversário da igreja no mês de julho, e outros projetos que Deus tem nos ajudado a implantar. Entre eles, mais de 50 missionários são assistidos pelo nosso ministério mensalmente. E desses 50 missionários, apenas 2 são membros da nossa igreja. Os outros são de diversas igrejas, batistas, Deus é Amor, diversos ministérios da Assembleia de Deus. Alguns deles, lamentavelmente, foram enviados para o sertão e esquecidos por quem lhe enviou. E mensalmente a gente vai, a nossa equipe, levando a feira do mês, um auxílio de combustível e uma bênção para a vida da família poder desenvolver. Recebi um pastor outro dia que o filho dele, de 8 anos de idade, chegou para ele e disse: quando eu for maior de idade, eu não quero ser crente. Com 8 anos o menino. Quando ele perguntou ao menino por quê, o menino disse: o meu coleguinha da escola é filho do vereador e não é crente, e ele tem a farda da escola. O outro coleguinha é filho do dono do mercado, ele não é crente e ele tem o material escolar. Eu sou filho do pastor, não tenho a farda, não tenho o material, não tenho o tênis. Como eu sou filho de pastor e do sertão, eu sei o quanto isso pesa. E eu chamei um obreiro na hora e disse: vai lá na livraria, pega a relação de material, vai na loja e pega o tênis. O Jeep estava parado por falta de pneu, levanta aí, compra os 4 pneus do Jeep do pastor, manda ele para casa abastecido, porque o que está em questão não é o ministério dele agora, o que está em questão é a fé do filho dele, que ainda é criança e precisa crer que Deus abençoa aqueles que se entregam a ele. Então, pedimos a sua oração, e na saída nós temos lá os nossos livros, CDs com louvores, as Bíblias em capa preta, capa rosa e capa marrom, tá? Como eu apresentei ontem, falei da versão corrigida fiel, que de acordo com os estudiosos é o texto mais próximo dos textos originais em língua portuguesa. Você pode adquirir. E todo esse material é direcionado para esses projetos. Tá? Todo esse material é direcionado para esses projetos. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Ezequiel, capítulo de número 28. Pastor Josué vai estar com a gente na próxima segunda-feira, lá na Conferência da Família, segunda e terça. Na verdade, ela começa no domingo. No domingo também nós vamos começar uma campanha, toda a igreja fazendo 50 dias de jejum, pelo Brasil, pela igreja, pelas famílias e pelo Brasil. E se você quiser jejuar com a gente, entra lá no nosso site que tem as orientações de como vai funcionar o projeto do jejum. Estamos na oração da meia-noite, e aí eu vou me integrar ao projeto da oração da madrugada, para a gente transformar a oração da meia-noite na oração da madrugada. Nós já temos lá uma multidão que ora todos os dias, das 11h45 à meia-noite 15. E aí as mensagens correm, provocando um ao outro. Sai do WhatsApp, sai da televisão, sai do Netflix, vai orar, a hora da oração, e um vai provocando o outro, e está funcionando, graças a Deus. Ezequiel 28, versículo 13 até o versículo 19, Deus me confrontou muito esses dias com esse texto, e essa madrugada eu fui extremamente confrontado pela palavra que o Senhor me trouxe para trazer aos irmãos, aos companheiros. Diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio
diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, para dar proteção, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua beleza, da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Alguém consegue dizer misericórdia? Coloca-se a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala com a gente outra vez. Amém. Querido, se eu fosse dar um tema a esta reflexão nesta manhã, eu chamaria de anjos carentes. Pastores são anjos. Jesus, por algumas vezes, escrevendo às igrejas da Ásia Menor, dirige-se aos líderes daquelas igrejas como anjo da igreja, por causa do conceito de mensageiro ou assistentes da face de Deus. Anjos são mensageiros que assistem diante da face do Senhor. Pastores são mensageiros que servem ao povo de Deus, recebendo direto da face de Deus o que transmitir. A unção é um privilégio, e privilégio impõe responsabilidades. A unção, ao contrário do que muitos pensam, traz problemas. Unção traz problemas. Há problemas que você só tem por causa da unção. Antes de ser ungido para rei de Israel, os problemas de Davi se resumiam a um leão ou um urso de cada vez, de vez em quando. Depois da unção aparece um Golias. E depois de Golias aparece um Saul. A unção muda o nível dos problemas e batalhas pelos quais você terá que passar.
Não é por acaso que ela nos capacita para o propósito do ministério. No entanto, a unção também será cobrada, porque a quem mais é dado, mais será requerido. Quem lida com pastores e líderes é aquele que os nomeou. Não importa o que eles façam ou deixem de fazer, terão que cedo ou tarde, no tempo determinado, se deparar com quem lhe ungiu, para prestar contas daquilo que recebeu. O texto de Ezequiel 28 literalmente aponta para a cidade fortaleza de Tiro, um centro comercial, idólatra, artístico, envolvido, embebido e entornado na prostituição e na idolatria. No entanto, todos os estudiosos sérios da Bíblia concordam que há uma alegoria que vai além de Tiro. Há uma citação que não se resume a uma cidade, a um lugar, a um rei e a um homem. E esses estudiosos concordam que há uma menção direta ao querubim, ungido para proteger. Aquele que assistia diante da face de Deus, e mais que isso, ele era aferidor de perfeição, padrão de beleza, referência de adoração. E a pergunta que eu me fiz ao longo desses últimos dias, desenvolvendo esta reflexão, para compartilhar convosco nesta conferência, a pergunta que eu me fiz foi: o que faltou ao querubim para que ele se tornasse o que se tornou? O que faltou para ele? Se nós formos analisar, ele assistia direto ao trono de Deus. Aliás, essa é uma dos grandes impasses da teologia e da filosofia da religião. Qual a origem do mal? Como o mal brotou no coração de alguém que estava diante da essência de todo o bem? Então, o que faltou ao querubim, hierarquicamente, ele estava tão bem posicionado no reino da luz, que Miguel, quando se deparou com ele, o arcanjo, não ousou dirigir palavra contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Em outras palavras, você é páreo para o poderoso, não sou eu que posso lidar com você, mesmo quando ele já havia virado o diabo. O arcanjo Miguel, que em Daniel 10 é chamado de um dos principais arcanjos, quando se dirige para o querubim tornado diabo, não ousou dirigir palavra contra ele. O que faltou a Lúcifer? Ele era maioral entre os anjos. Até essa parte da hoste angelical estava sob sua liderança. Detalhe, a leitura do texto vai nos mostrar que ele tinha um trono. Elevarei o meu trono. Se tinha um trono, tinha um reino. Era um príncipe. Tanto que, tornado diabo, Jesus o chama de príncipe deste mundo. A sua patente não foi retirada.
Paulo o chama de príncipe das trevas, porque no reino de Deus ele era príncipe. Isaías 14, 12 a 14, ele diz: elevarei o meu trono, me colocarei acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. O que leva Lúcifer a esse nível de usurpação era belíssimo. O texto sagrado, ora lido, diz: perfeito eras nos teus caminhos. Perfeição aqui é literalmente padrão, aferidor, medida exemplar. Ou seja, o limite da perfeição numa criatura estava no querubim. Reclamar do quê? Por que pecar? Era padrão de adoração. No dia em que fostes criados, contigo estavam criados os pífaros, os tambores. Andavas no meio das pedras afogueadas. Uma análise do texto vai mostrar que o mover do querubim era sincronizado com música, adoração, tambores. Havia um mover de adoração e louvor no ambiente onde ele estava. Aliás, se a gente analisar o pé da letra, ele era a própria música. Por que romper com quem lhe criou? Por que quebrar o padrão? Ele era tão importante na hierarquia angelical que a sua queda causa espanto no mundo dos anjos e impacto no mundo físico. Jesus diz em Lucas 10: eu via Satanás cair do céu como um raio. A queda do querubim me ensina algumas verdades. Primeiro, me ensina que não importa quão grande é um ministério ou um ministro, ninguém está acima do risco de tombar. Segundo, a queda do querubim me ensina que a insatisfação é perigosa. O insatisfeito não se contenta com nada que recebeu, está sempre reclamando. E aí vem uma palavra de aconselhamento cristão para nós: não queira estar aonde Deus não quis te colocar. Nem toda proposta boa é uma boa proposta. Nem todo convite para ser promovido vem de Deus. Lúcifer caiu porque não estava satisfeito com tudo que Deus lhe havia dado. A queda do querubim me revela que a vaidade é uma armadilha com a qual nós temos que lidar todo dia. A experiência da queda do querubim serve para nós em algumas coisas. Eu tenho algumas perguntas rápidas para a gente ir para casa pensando neste final de conferência. E eu não quero ser o estraga alegria. Você foi alimentado, abastecido, nós fomos, nós recebemos. E eu não quero que a pregação
A última seja aquela que você diz assim: brincadeira, o cara vem lá da Bahia para me fazer voltar para casa cheio de indagações. Não, a ideia não é essa. Mas a ideia é cada um de nós adquirirmos uma balança. E todos os dias nós vamos subir nessa balança e nos pesarmos. Porque o texto diz: pesado fostes na balança e achado, naquele caso, em falta. Nós precisamos nos pesar. Por quê? Porque pastores são ministros do altar. Pastores lidam com tesouros de Deus, com oráculos do céu. Estamos muito preocupados com o que os liderados pensam de nós. Quando Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, assim: procura apresentar-te, não aos membros da tua igreja, mas a Deus, aprovado. O pecado de Saul foi a sua queda por popularidade. 1 Samuel 15 vai mostrar que como Samuel demora a voltar, está escrito assim: e vendo Saul que o povo ia embora, se apressou em oferecer sacrifício. O problema de Saul era a preocupação com o aplauso da multidão. Todas as vezes que o pastor está preocupado com o aplauso da multidão, ele ignora a sua função profética, porque profeta não agrada ao povo, agrada quem lhe chamou. Então, algumas perguntas para a gente refletir muito rapidamente. Primeira: quanto tempo leva a metamorfose de um anjo de luz em Satanás? Em quanto tempo um anjo pode virar diabo? Qual é o tempo que leva para a deformação do caráter de um líder? Se nós lermos o texto, vamos obter a resposta. É o mesmo tempo que o sentimento errado nos leva a tomar decisões erradas. Quando somos movidos pelo sentimento da vaidade, versículo 16 e 17. Quando o nosso coração se eleva e nós pensamos que somos mais do que realmente somos, perdemos as características de anjo e ganhamos traços de demônios. Quando nós que representamos Deus queremos ser mais importantes do que aquele a quem nós representamos, perdemos a graça. Nenhum sentimento humano nos torna mais parecidos com o diabo do que o orgulho. Orgulhar-se de quê? Se o fôlego faltar hoje, por mais que te amem, ninguém te suporta dentro de casa mais do que 24 horas. Esses olhos verdes, azuis, caramelados, negros, vão amarelar. Seu cérebro vai virar uma pasta amarelada que, se demorar muito, vaza pelo nariz. Você é lindo, linda, mas se o fôlego faltar, a pele acinzenta, a sedosidade da pele vira sequidão, incha,
cheira mal e ninguém dá conta de ficar perto. O que justifica o orgulho, a jactância, a usurpação? Quando Deus deixa de ser refletido em nossa vida, a igreja não consegue mais contemplar Deus através de nós. Quando nós deixamos de ser espelhos que refletem a glória, nos tornamos apenas homens naturais. Paulo diz aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, versículo 18, assim: refletindo como espelho a glória do Senhor. A ideia de Paulo ali não é para a igreja olhar para você e ver você. É para a igreja olhar para você e ver reflexo da glória de Deus. Lembra da arca? Feita de madeira de acácia. Quem é a madeira de acácia? Linda na sua coloração, mas dura, tortuosa, cheia de nós. Ninguém escolheria a madeira de acácia para fazer a mesa da casa, a cômoda da sala, a bancada da igreja, porque ela é ruim de ser talhada. Ela não pega nível, não regulariza. É por isso que Deus diz assim: depois da caixa de madeira feita, betuma com ouro batido por dentro e por fora, porque ouro pode ser nivelado, madeira de acácia não. O que Deus está dizendo ali a madeira de acácia é você. Por melhor que se trabalhe, você não fica ajustado, arrumadinho, no nível perfeito. O que eu faço? Eu pego a minha natureza, ouro, e coloco por dentro, coloco por fora. Quem olha para você não te vê mais, vê a minha pessoa na tua vida. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: não é você, é o Senhor. Lembro-me agora do pastor norte-americano, naturalizado norte-americano, de origem judaica, Morris Cerullo. Ele disse que um dia estava orando e falou com Deus assim: eu não gosto de ser Cerullo, eu não me suporto. E Deus perguntou para ele: quem você gostaria de ser, Morris? Ele disse: eu gostaria de ser como o teu servo Moisés, que viu a tua glória, que falou contigo face a face. E o Senhor perguntou para ele: Morris, se você ver a minha glória, e se você falar comigo face a face, e eu te der uma ordem, você será capaz de me desobedecer? E ele disse que respondeu: Senhor, se eu falar contigo face a face, eu nunca te desobedecerei. E o Senhor falou com ele: você não serve para ser Moisés, porque eu mandei ele tocar na rocha e ele a feriu. Ele disse que ficou calado sem entender, e de repente o Senhor perguntou: tem mais alguém que você gostaria de ser, Morris? E ele disse: eu quero ser Davi. Porque quando ele dedilhava a harpa, até demônio ia embora. E o Senhor perguntou para ele: Cerullo, você tem coragem de matar um homem e depois casar com a mulher dele? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu não mato nem mosca. O Senhor falou com ele: você não está à altura de Davi. Ele mandou matar Urias para tomar Batseba como sua mulher. Diz que ficou assustado, porque nunca tinha pensado nisso. De repente o Senhor perguntou: mais alguém? Ele disse: eu quero ser Abraão, o teu amigo, aquele que te para discutir contigo uma decisão que foi tomada pelo céu. E o Senhor perguntou para ele: Morris, vão chegar agora 4 homens da tua casa, eles estão vindo buscar a tua mulher, você vai deixar levar?
Ele diz que levantou da oração na hora e disse: só se me matarem primeiro. Deus falou com ele: você não tem capacidade de ser Abraão. Ele entregou Sara para salvar sua própria vida. Morris diz que começou a chorar, sem entender nada, a mente ficou confusa. E o Senhor disse para ele: Morris, você precisa entender que não era Moisés, não era Davi, nem era Abraão que fazia aquelas maravilhas. Era a minha presença com eles que o levava onde eu queria que eles estivessem. Ei, somos apenas a madeira de acácia, e se vamos a algum lugar, é porque Ele nos betumou com ouro batido por dentro e por fora. É preciso refletir Deus. Muita gente deixou de parecer Deus na essência para aparecer na aparência. Só na aparência. Veste como crente, arruma o cabelo como crente, a figura é de crente. Só que é preciso lembrar que Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem exterior, conforme a nossa semelhança, essência. Perder a semelhança e manter a imagem não resolve o problema, porque a imagem tem que ser o reflexo da semelhança. Quanto tempo leva para um anjo virar diabo? Quantos pastores que estão sendo deformados e não estão percebendo? Quantos estão se sentindo deuses no altar? E eu fiz uma observação aqui. Temos Deus, estamos cheios de Deus, mas não somos Deus. Não podemos confundir a posição. Eu represento, e quem representa não é maior do que aquele que é representado. Então, dentro disso, é preciso tomar cuidado para não transformar a sua igreja em sua igreja. Vou repetir: cuidado para não transformar a sua igreja em sua igreja. Ela não é propriedade nossa. Os obreiros não são nossos empregados. Os membros não são nossas marionetes. Manipulá-los, humilhá-los, rechaçá-los, expô-los, cedo ou tarde o dono da casa vem pedir contas. Cuidado para não transformar o pastorado em pragmatismo, a ânsia pelo resultado. Medir a igreja com a do vizinho para saber quem está crescendo mais. Ouvi um pastor colombiano dizendo que todo dia de domingo ele deixava o culto começando e ele saía de carro em Bogotá, passando na porta das igrejas para ver qual estava mais cheia que a dele. Ele estava preocupado se a dele estava crescendo mais que a dos outros. E ele disse que um dia, quando chegou no estacionamento e abriu o carro, o Senhor falou com ele: hoje você não vai passar na frente das igrejas. E ele disse a Deus: como assim? O Senhor disse que você vai passar na frente das boates, dos prostíbulos, porque é lá que estão as pessoas com quem você deve se preocupar. Cuidado para não transformar a sua missão em sua profissão. Pastorado não é profissão, é missão.
Cuidado para não transformar o seu ministério em monestério. O dinheiro não é um fim. O dinheiro é um meio. É um instrumento, mas não pode ser a meta. E muitos ministérios ganharam a característica de monestérios. E isso está transformando muito anjo em cão. Alguém consegue dizer amém? Amém. Posso ir mais um pouquinho? Amém. Segunda pergunta. Qual a distância percorrida até chegar no inferno? Muito líder está descambando para o inferno sem perceber a trajetória que decidiu percorrer. A velocidade de sair da posição de céu para a posição de inferno é a mesma velocidade da queda de um raio. O seu ministério está sendo construído com suor, lágrimas e às vezes sangue. Mas um lapso te leva para o chão numa velocidade que você nem vê de onde veio a pancada. Daí Jesus dizer: eu via Satanás cair do céu como um raio. Um raio é composto de muita energia. É o encontro de nuvens carregadas que se chocam, mas cai. Um pastor não pode se sentir acima de ninguém. A liderança não me torna maior, me torna mais responsável. O líder é servo. Quando se perde essa compreensão, se perde a revelação. Quando o orgulho entra no coração de um pastor, o diabo encontrou a maior oportunidade. E eu acho incrível como nós, pastores brasileiros, nos envaidecemos rápido. Só porque a igreja tem uns membros a mais, só porque fomos convidados para uma conferência especial, a gente começa a achar que é mais importante do que o outro. Eu vi um filme muitos anos atrás, e o que me chamou mais atenção foi a última frase do filme. O nome do filme era, em português, O Advogado do Diabo. Al Pacino faz o papel do diabo no filme. E ele diz assim: vaidade, com certeza, meu pecado predileto. A legenda sobe. Fui para a Bíblia. Nenhum homem de Deus que pecou na Bíblia pecou por causa de adultério, desvio de dinheiro, idolatria, antes de cair no pecado da vaidade. O adultério é a minha vaidade dizendo que eu tenho o direito de ter mais de uma mulher. O roubo do dinheiro da igreja é a minha vaidade dizendo que ela só rende porque eu produzo, então eu tenho o direito de tomar posse. Adão caiu exatamente onde o querubim caiu, na tentativa de ser igual a Deus. Quando Natã vem conversar com Davi, ele diz assim, segundo Samuel 12: portanto
que se envaideceu o teu coração e tomaste para ti a mulher que não era tua? Veja que primeiro ele se envaideceu, depois ele tomou a mulher que não era dele. Quando o texto fala de Salomão, 2 Reis 11 diz assim: e o seu coração se envaideceu e tomou para si muitas mulheres. Primeiro ele se envaideceu. Dá um toque no obreiro que está do seu lado e fala assim: cuidado com a vaidade. O mundo espiritual é territorial. Tem duas esferas, a esfera de Deus e a esfera do diabo. Ninguém pense que Deus está perdendo tempo para medir força com o diabo para ver quem vence. Deus é criador. O querubim caído é criatura. O criador não mede força com a criatura. Mas eu e você, meu caro pastor, com todo respeito, carinho, zelo que temos um com o outro, não podemos lidar com territórios espirituais sem antes nos envolvermos completamente com o mundo de Deus. Eu moro na Bahia. Na Bahia ninguém se sente constrangido em dizer que fez um pacto com uma entidade, que bebeu sangue de animal pela manhã, que fez o sacrifício X na sexta-feira, que se banhou de tal forma no sábado. Eu já recebi recados de satanistas diversas vezes no púlpito da igreja, ameaças. Você aprende que o mundo espiritual não é para ser vivido na esportiva. Ou levamos o diabo a sério, ou ele nos deixa confusos na estrada e perdemos a rota. Estamos vivendo um evangelho que brinca com os demônios, que subestima a malignidade. Mas isso é real. Tu estás na linha de frente da batalha. O diabo quer lhe alcançar e lhe atingir. Então, seja radical, chato, abusado, intolerante, mas não negocie com aquilo que coloca a sua unção em risco. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente brincando de ser pastor. E acredite, quando o Senhor me deu essa palavra, Ele não me disse que seria a última mensagem da conferência. Eu sinceramente acho que a última mensagem da conferência poderia ser uma mensagem mais animadora do que confrontadora. Vai fazer o que? O dono é Ele. Vai questionar quem manda. Quem és tu, Caco, para perguntares ao oleiro: que fazes? Terceira pergunta, vou agilizar para a gente não passar. Qual é o propósito do seu projeto? Qual é o propósito do nosso ministério? Por que eu tenho tantos projetos na igreja? O que me estimula, o que me instiga? Vamos esquecer um pouco desculpa eu usar esse termo, da demonização do contexto ora lido,
E vamos entender que crescer é o propósito de Deus para nós. A questão é, em que direção e até que tamanho? Deus é o Deus das novas oportunidades. E eu não vim aqui dizer para o irmão, para o pastor, não cresça. Pelo amor de Cristo, cresça. Não esquece, crescer dói. Acho que já foi até ministrado isso essa semana aqui. Crescer dói. Todas as vezes que você começar a crescer, vão te bater. Vão te bater. E algumas pancadas vão ser bem fortes. Você vai se perguntar se vale a pena querer crescer. Por que eu não fiquei escondidinho lá, sem ninguém me ver? Porque quando você começa a evoluir, os involuídos começam a te perseguir. O diabo sempre vai usar os miseráveis para confrontar os prósperos. Mas Deus sempre vai levantar prósperos para confrontar os miseráveis. Só que o problema de Lúcifer é que ele esqueceu que só era o que era porque o Criador lhe deu. Não esqueça que só estamos aqui porque o dono da causa nos quis aqui. Ei, sabe aquele bebum que cai na calçada da igreja que o senhor pastoreia? Ele não é pior do que nós em nada. Então, para Deus tirar ele de lá e trazer para cá, ele não precisa de esforço e desespero. Então não fica pensando que eu sou melhor do que o outro, porque isso é falácia, isso é, desculpa o termo, é uma conferência de pastores, desculpa o termo, isso é burrice. Sabe qual foi o problema de Ló? O problema de Ló é que ele não entendeu que a bênção que ele gozava e o rebanho que crescia não era por causa dele, era por causa de Abraão. No dia que ele se afastou de Abraão, ele perdeu tudo. Tem muito obreiro que não entendeu que ele está crescendo porque está debaixo da barba de Arão. A unção caiu na cabeça, desceu sobre a barba, passou pelas orlas. O problema do filho pródigo foi não entender que a questão do pão em abundância não estava no bolso, estava na casa do Pai. Quando você sai de onde Deus te colocou para onde Ele não te mandou ir, você perde aquilo que adquiriu até aqui. O querubim não entendeu que o projeto dele de elevar o trono não era projeto de Deus, era só dele. A maioria de nós está infartando, entrando em depressão, adoecendo, enfrentando problemas, não por causa da obra de Deus, mas por causa da nossa obra na obra de Deus. Queremos construir o nosso reino no reino de Deus. E a primeira pergunta a fazer é: Deus me mandou fazer isto? Porque se Deus não mandou entrar nisto, é uma fria. Recua. Mas recuar, pastor, o que é que vão dizer de mim? Vão dizer que você ouviu Deus. Lembra da experiência do pastor Estevão ontem? Chegou na Santa Ceia, igreja cheia. Queridos, não estou em condição. Não tenho condição de ministrar a ceia. Eu não estou bem. Isso é humanidade. Recuar é humanidade.
é admitir que há momentos que não dá para avançar, e Deus está dizendo: para que eu te respaldo. Será que nós não estamos entrando em depressão o tempo inteiro? Não é exatamente por causa da obra de Deus, e sim por nossa causa. Alguém tem que nos dizer que aquilo que Deus nos manda fazer vai ter oposição, mas Ele vai enfrentar por nós. Deixa eu abrir um parêntese. Davi lutou com os filisteus dos seus 13 e 14 anos até os 45, 46. Todo dia tinha filisteu na porta. Quando ele é ungido rei sobre Israel a terceira vez, segundo Samuel capítulo 5, a Bíblia diz assim: os filisteus se reuniram e vieram contra ele para prendê-lo, versículo 18. Aí a Bíblia diz que quando Davi soube que os filisteus vieram para prendê-lo, está escrito assim, com licença: e Davi desceu à fortaleza. Os reis não desciam à fortaleza, subiam. A fortaleza de Davi não é na torre, é na caverna. E quando ele chega lá, ele pergunta para Deus assim: eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: vai. E ele perguntou: e o Senhor vai me dar vitória? O Senhor disse: darei. Ele foi, batalhou e venceu. Os filisteus que sobreviveram foram embora. Um ano depois está escrito assim: e os filisteus reuniram todas as suas forças e vieram contra Davi para matá-lo. Na primeira vieram para prendê-lo, foram derrotados, agora vieram para matá-lo. Piorou a coisa. Davi venceu ano passado. Poderia ir de novo sem perguntar nada, mas está escrito assim: e Davi, sabendo que os filisteus subiam contra ele, desceu à fortaleza e chorou. Na primeira vez ele desce e pergunta, na segunda ele desce e chora. Aí ele pergunta a Deus: eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: não. E ele pergunta a Deus: eu faço o quê? Fosse na Bahia, a resposta era: vaza. Jeová disse: corre e te esconde. Quando eu era menino, eu enfrentava os filisteus. Fugindo de Saul, eu fui morar no meio dos filisteus. Agora que eu sou rei e tenho todas as tropas, o Senhor me manda correr dos filisteus? Corre e te esconde. Agora imagina a cara de Davi para chegar em Jerusalém e dizer assim: Jeová falou comigo e diz que é para a gente, todo mundo, largar Jerusalém e fugir, porque os filisteus estão vindo. Deus mandou fugir. E Davi vai e se esconde atrás da floresta dos balsameiros. E eu imagino alguém dizendo assim: majestade, faz alguma coisa. E Jeová diz: faça nada. Alguém olha para o outro e fala assim: estou estranhando Davi. Será que está ficando covarde? Antigamente ele não perdia uma batalha dessa para ninguém, agora está correndo. O outro chega: majestade, faz alguma coisa. Jeová diz: fica na tua. Os filisteus invadiram a terra, pisaram no território que Deus havia dado a Davi. Mas não foi o Senhor quem me deu, foi. Mas corre. A Bíblia não diz quantos dias, mas diz que chega um momento que Jeová fala assim: Davi, a copa da floresta de balsameiros vai se mexer.
e ela não vai se mexer de maneira descoordenada. O mover da copa dos balsameiros vai ser no tom da marcha de um exército. Quando você ouvir marcha de exército na copa das árvores, levanta e sai a peleja, porque eu já fui na tua frente. Ninguém entendeu nada quando as árvores começaram a marchar. E o vento soprava e a copa das árvores marchavam. Davi levantou e disse: agora é a hora. Pode ler o texto bíblico, por favor. É a última vez que os filisteus aparecem em Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor diz assim: eu vou na frente para derrotar os filisteus. Presta atenção, quando você vence, o seu inimigo se reorganiza e volta. Quando Jeová vence, ele vence definitivamente. Então, se Deus não mandou ir, se Deus não mandou fazer, não vá, não faça. Ainda que alguém lhe chame de covarde. Vamos concluindo? Quarto. Por que Lúcifer não se arrependeu? Todo pastor sofre desse mal. Aquele obreiro gerado aos seus pés, aquele irmão que chegou em sua casa encardido, arrebentado, e você deu banho e curou, te deu um drible, te deixou para trás e foi embora, e você fica naquela esperança assim: não, ele vai perceber que fez uma besteira e vai voltar, e demora a cair a ficha, e perceber que não é para voltar. Eu disse isso na conferência passada: não peça para que fique com você aquele que já decidiu ir embora, porque se ele resolver ficar, ele vai te dar problema. Ele não está mais com você. Ele ficou porque você aumentou o salário, porque você melhorou a condição de vida, mas o coração dele não está mais lá. O obstinado não se arrepende. O obstinado não encontra lugar de arrependimento. É só ler Hebreus 12. O obstinado consegue repetir os mesmos pecados sem nunca se constranger. E o pior, ele vai, mas de vez em quando aparece. É só ler Jó 1. Os filhos de Deus se apresentando a Deus, lá está Satanás no meio deles. Não tem filho, se mistura com os filhos dos outros. É infrutífero. Você já parou para perceber? A parábola do trigo e do joio. Eu já vi muito pregador dizendo, e eu também já disse, que quando os trabalhadores chegaram para o dono da fazenda e disseram, lançaram joio na terra, e ele disse: deixa crescer juntos. E no dia da colheita a gente joga o joio no fogo e o trigo no celeiro. Muita gente diz que é porque trigo e joio são tão parecidos, que o fazendeiro temeu que alguém, na euforia de arrancar o joio, terminasse arrancando o trigo também. Mas presta atenção, não era Josué. Eles eram trabalhadores do trigo. Eles conheciam trigo e joio, sabiam diferenciar. A questão é que joio não tem raiz profunda. Como joio não tem raiz profunda, presta atenção nessa, que essa vai esclarecer, trazer luz para alguns conflitos.
Como o joio não tem raiz, ele prende a sua raiz na raiz das plantas mais próximas, de modo que é impossível puxar o joio sem machucar a raiz do trigo. Por que Deus tolera isso? Por que Deus não toma providência com isto? Por que Deus suporta tanta gente pregando o evangelho desevangelizado? Por que Deus suporta tanta heresia no altar onde deveria pregar a Bíblia? Porque Ele suporta o joio por amor ao trigo. Mas no dia da colheita, Ele toma conta disso e resolve esse negócio. Lembra daquelas mulheres que foram a Salomão? Uma deitou sobre o filho e matou, e quer se apropriar do filho da outra. Gente com espírito do querubim não tem filho e fica querendo tomar o filho dos outros. É preciso vigiar acerca disto. Não há arrependimento nesse tipo de gente. Não queira forçar alguém se arrepender. Porque o arrependimento é um ato de dentro para fora, não de fora para dentro. Amém? Penúltimo lugar. Qual o momento mais apropriado para um anjo virar demônio? Dá uma olhada no obreiro, no pastor, na pastora que está do seu lado e pergunta para ele assim: qual o momento mais perigoso do seu ministério? A resposta: quando está tudo dando certo. Esse é o momento mais perigoso do seu ministério. Quando foi que Davi teve tempo para subir na cobertura do palácio e ver Batseba tomando banho? Ele já tinha tudo sob controle e as guerras não lhe incomodavam mais. O exército era forte o suficiente para vencer sem ele. Está tudo certo. Está tudo no lugar. Os irmãos sabem que americanos fazem de tudo objeto de pesquisa. E uma pesquisa revelou que os pastores norte-americanos que cometeram deslizes morais caíram no melhor momento do seu ministério. Por quê? Porque o sucesso gera euforia. Pregar e ver o resultado gera euforia. Por isso, a igreja americana nunca convida um pregador bem-sucedido sozinho. A mulher dele tem que ir junto. Um filho tem que ir junto. Alguém da equipe tem que ir junto. Antes dele entrar no quarto, alguém da equipe entra e averigua o quarto. Por causa do perigo do sucesso, ao contrário de nós, é só ler o Novo Testamento. Todas as vezes que Jesus fazia um grande milagre, ele se retirava para orar. Nós, todas as vezes que temos uma grande conquista, fazemos um churrasco. Colocamos nas redes sociais, porque todo mundo tem que saber que está tudo dando certo. É assim que quem me pisou vê que eu dei a volta por cima.
e o diabo armando para você na euforia. Quem lhe pisou vai saber que Deus lhe honrou. Não porque você passou na cara, mas porque há um princípio: preparas uma mesa perante mim. Onde? Na presença dos meus inimigos. Ei, quem vai comunicar a tua vitória não é você. O próprio Deus vai fazer quem te pisou ficar sabendo que Ele te fez vencer. Cuidado com o sucesso. Por quê? Porque ser grande é mais perigoso do que ser pequeno. Pastor Estevão Fernandes pregou ontem sobre Naamã. Naamã quase perde a bênção só porque era importante demais. Ser aplaudido é mais perigoso do que ser humilhado. Porque a humilhação te ensina o teu lugar, e a bajulação te leva para o lugar que não é teu. Cuidado com o sucesso. Não é pecado dar certo. Não é pecado ver resultados. Nós é que falhamos com o sucesso quando, em vez de nos recolhermos, nos expomos. O momento mais perigoso da vida de um ministro é o momento em que tudo está dando certo. Tem alguém aí? Dá uma olhadinha no obreiro do seu lado e fala: agora assim, vai dar certo. Agora diz para ele assim: mas fica atento para não pôr tudo a perder. Concluindo, a quem você está disposto a honrar? O querubim esqueceu que a honra que ele oferecia ao Criador não era dele, era a honra que o Criador já havia depositado sobre ele. O teu futuro é determinado por aqueles a quem você decide honrar. Honra é o primeiro mandamento da Bíblia que vem acompanhado com promessa. Quem não aprende a cadeia de honra da sua vida, despenca do trono que foi posto. Em Mateus capítulo 10, versículo 41, Jesus diz assim: quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Ele está dizendo: honre aqueles que estão exercendo autoridade sobre a sua vida, profetas. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Ele está dizendo: honre aqueles que estão no seu mesmo nível de autoridade. E ele diz: de modo que até aquele que dá um pouco de água a um dos meus pequeninos não perderá o seu galardão. Ele está dizendo: honre também aqueles que estão abaixo do seu nível de autoridade. Honrar apenas quem está acima de mim não é honra, é bajulação. Quem honra, honra quem está acima, honra quem está no mesmo nível e honra quem está em nível de liderado. Toda a miséria que o Brasil está vivendo hoje é causado pelo pecado da desonra. Uma herança que o querubim caído trouxe para nós.
Se a igreja não aprender a honrar o seu pastor, se o pastor não aprender a honrar a igreja que ele cuida, se o cônjuge não aprender a honrar o seu cônjuge, se pai não aprender a honrar filho e filho honrar a pai, a cadeia de honra é quebrada e alguém vai despencar nessa viagem. É preciso entendermos que honra é um mandamento. Honra, antes de ser uma colheita, é uma semente. Quer ser honrado? Honre. A queda de Lúcifer está na falta de honra. Ele não honrou quem lhe deu a posição. Eu recebi um pregador um dia na nossa igreja. E não é todo dia que o pastor da igreja está com disposição física e mental para ir jantar depois do culto. Nem é todo dia que a idade permite. Chega um momento que já tem que começar a corrigir alguns hábitos. Eu já passei dos 40, então já está na hora de repensar algumas coisas. Não. Só que quando nós chegamos no jantar, eu perguntei para ele: você cursou direito? Cursei, pastor, graças a Deus. Já fez o AB? Falta a segunda fase. Isso, maravilha. Teologia também? Sim, Seminário Batista do Nordeste, do Norte, lá em João Pessoa. Maravilha. E quem era aquele senhor que estava contigo, que você ficou com vergonha dele? É meu pai. Teu pai faz o quê? É pedreiro. Legal. Tua mãe faz o quê? Lava roupa para ganhar. Legal. Quem pagou tua faculdade de direito? Meu pai. E quem pagou teu curso teológico? Minha mãe. Se você ficou com vergonha de apresentá-los porque eles não são advogados e nem teólogos como você, eu falei com ele: eu estou com vontade de te dar um murro no queixo. Você não é digno da posição que está se não aprender a honrar quem te levou para ela. Aprenda a honrar, pratique honra. Saia dessa conferência decidido a honrar. Fechei. Uau. Fechei. Eu quero concluir. Aliás, olha o último versículo do texto que nós lemos. O Senhor diz assim acerca do querubim, lá no versículo de número 19. Em grande espanto te tornaste, nunca mais subsistirá. Presta atenção, alguns despencam sem chance de se refazerem. Mas a palavra que eu recebi de Deus essa madrugada para a sua vida está em 2 textos. Nos 2 textos o Senhor está dizendo que Ele vai nos dar um tempo para corrigirmos os nossos desvios. Preste atenção nisso. Sansão era nazireu. A vida de Sansão virou um inferno. Se apaixona por uma moça de Timnat, casa. E quando ele chega em casa para a lua de mel, ela foi dada para o melhor amigo dele. Ele está revoltado. Incendeia a lavoura dos filisteus. Vai para Gaza, na sua revolta, e afoga as mágoas na casa de uma prostituta em Gaza. Depois se encanta por Dalila. E o resultado a gente conhece, mas presta atenção.
A tragédia de Sansão não começou quando a mulher dele foi dada para outro. A tragédia de Sansão não foi Dalila. A gente fica culpando Dalila. A tragédia de Sansão não foi a prostituta de Gaza. A tragédia de Sansão foi o mel. Diz aí para o irmão do seu lado: a tragédia de Sansão foi o mel. Você é nazireu. Nazir, separado, consagrado, escolhido, exclusivo. A lei dizia que o nazireu não podia cortar o cabelo, não podia tomar bebida forte, nem podia tocar em carne morta. Subindo para Timnat, os pais de Sansão vão na frente e ele vai atrás. Um filhote de leão aparece e Sansão cai para cima do filhote do leão e o mata. E o arrasta para fora da estrada. Cuidado com aquilo que você precisa esconder. Passa uma semana em Timnat e volta. Na volta, Sansão lembra do leão. E a Bíblia diz que ele deixou os pais seguirem e entrou no mato para ver o leão, que já estava na carcaça. E a Bíblia diz: as abelhas haviam feito mel na carcaça do leão. Sansão não podia tocar em carne morta. Ele colocou a mão na cumbuca do leão morto, encheu a mão de mel e comeu. Se ele não podia tocar em carne morta, quanto mais comer mel da carcaça do leão. E se o amado pastor ler o texto, vai ver assim: e Sansão levou mel para seu pai e para sua mãe, olha só, mas não os fez saber de onde havia retirado o mel. Por que ele não fez saber? Porque a lei do nazireado dizia, Levítico 25, que se ele tocasse em carne morta, ele teria que ir ao sacerdote. O sacerdote iria raspar a sua cabeça, queimar o cabelo no fogo. O seu nazireado seria perdido e ele teria que começar do zero. Sansão não queria começar do zero. Por isso que ele não disse a seu pai e a sua mãe, porque o pai ia dizer: volta, vamos para o sacerdote, vamos confessar. Pode ler o texto. Todas as tragédias de Sansão começam depois do mel. Ei, é mel, é doce, mas é de carne podre. Qual foi o primeiro ato dos filisteus quando prenderam Sansão? Fizeram com ele o que ele não queria que o sacerdote fizesse: rasparam a cabeça. Aquilo que nós não aceitamos viver diante de Deus, aquilo que nós não aceitamos viver diante daqueles que o Senhor estabelece como autoridade sobre a nossa vida, nós corremos o risco de viver nas mãos dos nossos adversários. Sansão teve a segunda chance, mas precisou passar pela tragédia que, se ele tivesse corrido antes, não teria passado. Aí eu me lembro de Lucas 13, 6 a 9 e encerro. Jesus conta a parábola de um vinhateiro, do dono de uma vinha, que chega na vinha e encontra uma figueira que não dá frutos. Um judeu só colhe fruto de uma árvore a partir do terceiro ano da sua
frutificação. E ele diz assim: eu já vim aqui há alguns anos para colher fruto dessa figueira e ela não produz. O que ela está fazendo na minha vinha? Ocupando o terreno, sugando nutrientes. Corta. Diga comigo: há uma ordem de corte. Sabe, na empresa, quando corre a notícia que vai haver corte, tem figueira que já está com o machado posto à raiz. Tem uma ordem de corte. Mas o vinhateiro entra e diz assim: Senhor, me dá mais um ano. Dá uma segunda chance. Eu vou cavar em torno dela. Vou colocar esterco. Se daqui a um ano ela não frutificar, o Senhor corta. Mas aguenta mais um ano. O que é esterco? Cocô de animal. Fede, cheira mal, é sujo. O que é esterco no ministério? Traições, calúnias, frustrações, abandonos. São estercos. Mas presta atenção, para quem ia ser cortado, esterco está de bom tamanho. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: não reclame do esterco. Deus só está permitindo esterco na sua raiz para que o machado seja retirado. Mais um ano. Nós vamos renovar com Deus o nosso propósito neste final de manhã. Não sei quantos virão à conferência de 2019, mas Deus está estabelecendo um tempo para a minha vida e para a tua, e Ele está dizendo: eu vou te dar mais um ano, para você corrigir essas coisas que te afastaram de mim, para você corrigir essas coisas que mudaram teu foco, que te tiraram da oração, do jejum e do quebrantamento. E se você se posicionar onde eu quero, eu afasto o machado e você produz, e você produz. Essa vinda a esta conferência é a visita do dono da vinha. Ele está passando aqui desde terça-feira e está procurando frutos na figueira, em mim e em você. O que temos lhe apresentado? Ele está dizendo assim: você está pensando que frutos no meu reino são números? Você está pensando que frutos no meu reino é resultado? Quem disse que eu estou fazendo conta de quem produz mais e quem produz menos? Fruto no meu reino é princípio, é caráter, é testemunho. E eu estou investigando a videira e procurando fruto nela. Ia ser cortado, mas o Espírito Santo, que é o vinhateiro, olhou para o dono da vinha e disse assim: Senhor, ele veio para inspeção,
Ele sentou aqui, ouviu a palavra, está se corrigindo. Ele já fez pactos e pactos. Em cada pregação ele fez um voto, ele fez um pacto, ele prometeu que ia mudar. Dá mais um ano. Dá mais um ano, porque eu vou cuidar dele. Eu vou mexer em algumas coisas da vida dele. Ei, se Deus mexer na sua estrutura esse ano que começa hoje, não atribua ao diabo, porque muitas vezes Deus mexe na nossa estrutura para salvar o nosso caule. Ele pode mexer no âmago. Não sei porquê, alguém disse para nós que quando a nossa estrutura está sendo mexida, é o diabo que está perturbando. E na verdade, quando o Senhor quis tratar com Jacó, ele deslocou a coxa, a base, a firmeza. O que Deus estava dizendo ali: para se relacionar comigo, Jacó, você não pode confiar na sua capacidade e na sua força. O que Deus estava dizendo era: Jacó, quem se encontra comigo sai marcado. Moisés, tira as sandálias dos teus pés. No Sinai, 60 graus, cheio de pedras. Porque quem anda comigo, Moisés, anda diferente. Não confia na sua base, não confia na sua plataforma. Quem anda comigo depende de mim. Provoca seu vizinho e fala com ele: mais um tempo. Fique de pé, por favor, ou de joelho, se preferir. Aquilo que Deus lhe propor pelo Espírito Santo. Obrigado, pastor Josué, por tão honrosa e pesada oportunidade. É o momento de renovar. Preste atenção, o machado estava posto para quem ia ser cortado. Esterco tem propósito de cura, de vitalização. Quebrante sua alma, pode derramar. Aqui você pode chorar, gritar, esbravejar. Se quiser sair do lugar e ajoelhar diante do altar, eu vou ajoelhar também contigo. Ninguém aqui é obra pronta, obra terminada. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito da graça, Espírito da graça, vinhateiro da nossa alma. Só fomos preservados porque o Senhor decidiu investir em nós. Eu vou parar de orar o microfone e cada um mergulhe em Deus na sua oração. Esse é o seu momento com Deus. Você e Deus, o Senhor e Deus, a senhora e Deus.
roubar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar sua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Hoje o Deus de joelho, em pé, sentado. Hoje o Deus tem uma oração. Hoje o Deus tem uma oração que diz assim: ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui outra vez. Coloque a sua mão no peito comigo. Vamos fazer essa oração. Eu sei que a oração não é mecânica, mas é a expressão de um coração que entendeu o impacto de Deus nessa 7ª conferência. Diga comigo: ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui outra vez. Repete essa oração espontaneamente: ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-me aqui outra vez. Dá um abraço, um aperto de mão do pastor que está aí do seu lado. Estamos juntos, estamos juntos.